Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre a esfera, um outro sólido que a gente chama de corpos redondos. Especificamente hoje da esfera, a gente vai falar sobre as áreas que envolvem a esfera, as superfícies que envolvem a esfera. Já me conhece, sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, aqui em Curitiba. Então, primeira coisa que a gente vai fazer hoje é definir o que é uma esfera, né? Porque às vezes muita gente não entende o que gera uma esfera, quais são os exemplos que a gente tem no nosso cotidiano em esfera. E vamos resolver exercícios que envolvem exatamente o conceito de superfície da nossa esfera nesse vídeo de hoje. Então, primeira coisa, vou fazer algumas perguntas. Vocês gostam de futebol? Gosta de jogar vôlei, de basquete, de handebol? Tenho certeza, né? É quase unanimidade. Algum tipo de esporte com bola o brasileiro gosta, né? Seja com o pé, seja com a mão, o brasileiro adora um esporte com bola. E a bola é exatamente um exemplo de esfera, né? Que já não seria o exemplo do caso do que a gente conhece como futebol americano, né? Que a bola deles não é esférica, né? Ela tem um ovoide ali, então já não entra dentro da característica da nossa esfera. Mas os nossos esportes que a gente pratica, a grande maioria da população brasileira, que os brasileiros adoram, todos eles são formato esférico. O que esses esportes têm em comum? Exatamente a bola que eu falei, né? Porque existem outros esportes que daí não utilizam a bola, mas são esportes coletivos. A gente falou de alguns, né? O caso do futebol, o caso do vôlei, seja o vôlei de praia, o vôlei de quadra, tanto faz. O basquete, né? Uma modalidade muito interessante, mas que o Brasil, em termos do esporte de competição, não está muito bem nos últimos tempos. E o handebol, né, que no Brasil, nos últimos anos, o handebol houve uma evolução tanto no masculino quanto no feminino. Então, os esportes que utilizam exatamente a bola, né, e que é o nosso grande objetivo da aula de hoje, que é falar a respeito da esfera. Então, várias desses esportes, todos esses que a gente falou, utilizam a bola e o formato da nossa bola, que a bola, obviamente, ela tem que ser esférica, né? Claro que depois de usar muito, acaba havendo uma pequena deformação dela, tanto que a própria regra dos esportes tem ali uma variação que aceita, né? Mas o que seria uma esfera? A esfera que nós temos um semicírculo, né? Um semicírculo que seria exatamente a metade de um círculo, fazendo a rotação dele em relação a este eixo aqui, vai formar exatamente a nossa esfera. Então, mais um sólido de revolução, né? Já falou do sólido de revolução, que foi o nosso cilindro, depois a gente falou do nosso cone e falamos do tronco de cone, né? Que são figuras, nossos sólidos, que são a partir de revolução. Então, a esfera vai ser exatamente completa, quando completa 360 graus em torno do seu eixo de um semicírculo. Agora, a superfície esférica, que é o que nos interessa, ela vai ser o seguinte: nós temos aqui uma figura gerada, que vai ser uma figura gerada exatamente pelo semicírculo. Então, daí, o volume aqui vai ser todo o giro completo ali, vai formar a esfera. Agora, só a superfície vai ser formada apenas pela semicircunferência, ou seja, a metade da circunferência, girando também 360 graus, que vai formar exatamente toda a nossa superfície, tá? Então, a superfície é só a parte de fora, não vai contar a parte de dentro. Enquanto a gente fala da esfera, a gente está contando todo a parte da superfície externa e também do volume interno que ela corresponde. Tranquilo? Diferença entre o que a gente chama de esfera e a superfície. A superfície é só em torno dela. Tranquilo? Vamos lá. Vamos agora, nós vamos fazer hoje 4 exercícios, mas são exercícios muito rápidos para serem feitos. Então, são conceitos bem tranquilos a gente trabalhar. As esferas S1 e S2, representadas abaixo, têm raios de 3 centímetros e 4 centímetros, respectivamente. Tem somente um ponto em comum: calcular qual é a distância entre os centros. Um instantinho para vocês olharem o desenho e o enunciado e responderem, e já voltamos a conferir.
Então vamos lá, pessoal. Então aqui, o que a gente tem que olhar? Os dois raios, aqui 3 centímetros, aqui 4 centímetros. Então, basicamente, o que basta para a gente é fazer a soma. A distância, então, entre os dois centros, elas estão unidas ali entre uma esfera do lado da outra. A distância entre os dois centros vai ser simplesmente a soma dos dois raios. Então, portanto, 3 mais 4, 7. A distância entre os dois centros, elas estão coladas uma na outra, né? Estão juntas uma da outra, vai ser 7 centímetros. Agora vamos falar sobre a secção plana de uma esfera. Primeira coisa, vamos entender primeiro a secção. A gente já falou de vários tipos de secção que a gente vai ter. Então aqui eu tenho um plano que eu vou fazer a secção e eu posso fazer diversos cortes aqui, né? Aqui não necessariamente numa posição só, posso fazer cortes em várias angulações que nós temos, tá? Quando eu vou fazer aqui, nesta parte aqui, sempre vai formar, quando eu faço secção, a área que vai formar da secção sempre vai ser um círculo, tranquilo? Porém, quando eu passo exatamente a secção que vai constar também o centro, ou seja, está pertencendo à secção o centro, nós vamos ter o que a gente chama de círculos máximos, porque dependendo da angulação, nós vamos ter áreas diferentes. Apenas nesse daqui, quando tiver contido o centro da nossa esfera, vai ter o que a gente chama de círculo máximo. Como é que a gente calcula a área de um círculo mesmo? πr ao quadrado. Então vamos lá, usando exatamente essa ideia, esses conceitos que a gente já conhece, vamos fazer a segunda prática. Calcular o raio 1 de uma secção plana de uma esfera, sabendo que o raio da esfera vale 13 centímetros e que a distância dessa secção ao centro vale 5 centímetros. Então, observe o desenho. Sempre eu digo, gente, se tiver desenho, olhe bem o desenho. Se não tem, faça um desenho para conseguir observar. Nós temos aqui, ó, a secção está a 5 centímetros. E a gente sabe que a distância do centro até a periferia, ou seja, até a superfície, vale 13 centímetros. Que figura que formou aqui, pessoal? Um triângulo. Que tipo de triângulo é esse? E esse tipo de triângulo lembra o que para vocês? Exatamente o Teorema de Pitágoras. Daí, consequentemente, a gente vai conseguir calcular qual é esta distância aqui, que é exatamente o nosso raio. Tendo o raio, a gente pode calcular exatamente o que a gente quer saber, né? Que é a área, ou o raio que nós estamos procurando. Então, nós vamos ter que ver aqui o nosso triângulo retângulo, através do Teorema de Pitágoras, achar qual que vai ser esse raio. Um tempinho para vocês pensarem e já voltamos a conferir.
Bem, pessoal, como vocês viram, secção é tranquilo, tanto que eu consiga visualizar. Nesse problema já estava bem fácil, que até está o desenho para facilitar o raciocínio de vocês. Mas nesse tipo de problema, às vezes não vai aparecer o desenho, então você vai ter que construir essa ideia. Lembrando sempre que o raio poderia ser representado em qualquer posição e temos essa distância até essa secção que era 5 centímetros. Com isso, a gente já conseguiu identificar o quê? Que aqui vai formar exatamente um triângulo retângulo, e um triângulo retângulo, para nós, lembra o Teorema de Pitágoras, que é o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos aplicar exatamente isso. Ó. Hipotenusa vale 13 ao quadrado, é igual 5 ao quadrado mais o R1 ao quadrado. Resolvendo a matemática básica aqui, encontramos que o raio, portanto, vale 12 centímetros. Esse tipo de problema é muito mais complexo. A interpretação, nesse caso, foi facilitada pelo desenho, mas nesse tipo de problema poderia não estar o desenho e vocês teriam que deduzir exatamente o desenho. Agora, como que a gente calcula a área de uma esfera, dessa superfície da esfera? Para a gente calcular a área dessa superfície, nós vamos usar o seguinte, 4π vezes o raio da esfera ao quadrado. Então, de novo, estamos evoluindo, mais um sólido que a gente está estudando, que é a esfera, pegar aquele lá, que todos os vídeos eu dou essa sugestão para vocês, e comece a organizar agora um cantinho para a esfera. A gente já falou agora aqui de como calcular a superfície da esfera. Já coloquem a fórmula ali, e daqui a pouco a gente vai ver outras coisas que a gente vai calcular a respeito da esfera e fica fácil depois na hora de vocês resolverem os exercícios. Tranquilo? Então vamos agora para um exercício aplicado aqui, bem simples. Ó. Uma laranja tem uma forma esférica com a medida indicada na figura abaixo, né? Qual é a área aproximada da casca da laranja? Então aqui eu tenho a laranja e aqui eu tenho um desenho aproximado, né? Representando aqui exatamente o quê? Esse 8 significa o quê? O nosso diâmetro. Para a gente calcular a área, o que eu vou fazer? 4π vezes o raio ao quadrado. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Tranquilo, gente? Esse exercício era para ambientação da fórmula de vocês. Então aqui a gente já tem que o raio, portanto, é 4 centímetros, né? O raio 4 centímetros. Aplicando aqui na fórmula, 4 ao quadrado 16 vezes 4, 64 pi centímetros quadrados. Aqui foi substituído o valor aproximado do valor de π, que deu 201 centímetros cúbicos. Ah, quando que eu devo e quando eu não devo substituir, professor? Depende. Se o problema dá o valor de π, obviamente você vai ter que substituir. Se ele não deu, você vai ter que ver as alternativas. Se você está fazendo múltipla escolha, se ele está indicando um valor, está deixando indicado com o valor de π ou não, você vai ter que ver de acordo com a questão. A quarta questão agora é referente a esta cúpula aqui, ó. A figura abaixo representa um hemisfério. Qual é a área da superfície desse hemisfério? Hemisfério é uma palavra que você já conhece, né? Por exemplo, no globo terrestre, nós temos o hemisfério sul e o hemisfério norte, né? Por exemplo, no globo terrestre, nosso país está exatamente no hemisfério sul. Ou seja, o hemisfério significa nós dividirmos a área da circunferência, da esfera, em duas partes, em dois hemisférios. Tranquilo? Então, nós queremos saber qual vai ser a área desse hemisfério, sabendo que o diâmetro aqui vale 20 centímetros. A formulazinha a gente acabou de ver ali, você vai aplicar a partir dela e calcular essa área. Lembrando que o hemisfério é o quê? Metade da área total da superfície da esfera. Já voltamos a conferir. Então, como eu já dei várias dicas para vocês, né, relacionando, por exemplo, com a geografia, né, o hemisfério que é ali,
que tem tudo a ver com a esfera. Obviamente, o nosso planeta não é uma esfera, mas a maioria dos cálculos, tanto em física como em outros lugares, a gente sempre aproxima o formato da Terra de uma esfera, porque na verdade ela é uma esfera, só que é achatada nos seus polos, tranquilo? Então a gente já sabe que a área de uma esfera é 4π vezes o raio dela ao quadrado. Como o nosso hemisfério é exatamente a metade, eu faço o cálculo aqui total, então o nosso diâmetro era 20, então portanto o raio era 10, 10 ao quadrado vezes 4, 400π centímetros quadrados. Como o hemisfério é exatamente a metade de toda a superfície da nossa esfera, portanto, nós vamos ter que a área desse hemisfério vai corresponder a 200π centímetros cúbicos. Posso deixar indicado π? Nesse caso, sim, uma questão aberta. Depende sempre como enunciado ou as alternativas vocês tiverem para resolver. Tranquilo, gente? Hoje a gente viu exatamente o que é uma esfera e vimos como calcular essa esfera. Esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até breve.